Bom dia, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber o Eduardo Almeida, o mister que tem muitos anos de carreira para nos mostrar. Antes de mais, é um prazer receber-te cá, Eduardo, connosco. Pergunto desde já como estás, como viveste este período de quarentena e como é que está a ser agora a retoma aos trabalhos. Desde já agradeço o convite, o prazer é meu, estar sempre, podemos conversar sobre várias coisas, sobre futebol. Comigo está tudo bem, eu vim para Portugal há cerca de 2 meses, desde que o campeonato parou e pronto, e fiz a minha quarentena e aqui estou eu a aproveitar o tempo com a família, portanto tem essa parte positiva da situação. A nível da retoma ao trabalho, Neste momento, por acaso hoje sei que há uma reunião da Federação com o Governo e algo assim para ver se estávamos a início ao campeonato ou não, ou se para, mas não está nada definido, está tudo muito parado porque ainda falta até saberem quando é que o país volta, sai deste estado, que ainda é o estado de calamidade, portanto ainda estão um pouco atrasados na retoma dos trabalhos. Ok. Tiago, passo-te a bola. Olha, queria agradecer ao Eduardo por ter aceito o convite, é um prazer ter aqui um treinador com experiências em sítios tão diferentes do habitual, não é? E com experiências exatamente muito diferentes do que estamos habituados. Eduardo, começaste a carreira aqui no Clube da Terra, não é? No Alenquer e Benfica, antes de ires para o Benfica. Como é que lembras desses tempos? Eu comecei, estava na faculdade, depois já não me recordo bem, sei que me convidaram para ir para treinador de guarda-redes dos iniciados do Benfica, do Alenquer e Benfica. Entretanto, o treinador principal saiu, isto tem um espaço muito rápido, eu passei para adjunto e depois saiu logo, passado outra semana houve um problema também familiar, o principal saiu outra vez e o treinador de guarda-redes em 2 semanas passei a principal, sem nunca estar à espera. Depois eu comecei a ter gosto pelo treino, gosto pelo jogo, eu gostava de futebol, mas não fazia, pronto, a ideia de ser treinador, e acabou por começar a gostar, a interessar-me pelo assunto. Também na altura tinha um professor na faculdade, o professor Rui Oliveira, a quem eu pedia lá umas dicas para depois fazer na prática, e as coisas até começaram a correr bem. A equipa, está bem que era formação, mas comecei a perceber a ideia da formação, ao mesmo tempo os miúdos a evoluir e comecei a gostar e correu bem. E depois o mesmo professor, Rui Oliveira, eu comecei a fazer as escolinhas no Benfica e depois, uma vez, na segunda época, quando eu ia perguntar para ele me ajudar por causa dos iniciados através do Alenquer e Benfica, ele perguntou-me se eu estava interessado em ser adjunto dos juvenis do Zé Luís no Benfica e eu aceitei de imediato e depois fiquei lá 3 anos no Benfica. Portanto, começa a ser um pouco com esta, não posso chamar ao acaso, mas foi mais ou menos isso. Exatamente. Depois do Benfica tens aqui passagens por vários clubes, a União de Almeirim, o Atlético Cacém, antes de ir para uma experiência, acho que é a primeira, no estrangeiro, no South China de Hong Kong. Sim, eu passei, depois eu fui estagiar, porque naquela altura os professores faziam o 5º ano de estágio e eu fui estagiar para Almeirim e pronto, e fiz uma ligação com o clube, abrimos umas escolas na altura, daquelas pagas, não havia ainda lá, fizemos ali um acordo com o clube e dava aulas durante o dia e coordenava ali e comecei a ajudar eles na coordenação da formação e todo esse processo. E depois fui para o Cacém, foi o professor Silveira Ramos, que também tinha sido meu professor na faculdade, que me convidou para ir para adjunto e eu fui para lá. Hong Kong surge depois, o Zé Luís estava em Hong Kong, era ele o treinador principal, eu já tinha trabalhado com ele no Benfica, no juvenis, e ele telefonou-me e perguntou se eu estava interessado a ir para lá e eu aceitei de imediato e fui ter com ele, porque é uma pessoa, não só um bom treinador, como uma excelente pessoa. Não hesitei em ir trabalhar com ele outra vez. Depois voltas, Cacém, a Estrela da Amadora, antes de ir outra vez para o estrangeiro. Depois eu vou para o Cacém, quando voltei, o presidente na altura, na primeira passagem, era o fisioterapeuta, massagista, fisioterapeuta, e passou o presidente e quando eu voltei,
perguntou-me se eu queria ir para lá como principal, e eu comecei nos séniores, pronto, lá está, como principal foi no Cacém, foi a primeira equipa, e pronto, e depois acabou a época e eu saí, mas o clube começou a ter umas dificuldades e eu acabei por sair. O Estrela da Amadora foi uma passagem muito fugaz. Isto foi um amigo meu que estava com o juvenis, um grande amigo meu, e ele perguntou-me: estás em casa, queres vir ali ajudar com os miúdos? E eu, mas isto até, ele na altura lembra-me de dizer, até parece mal, estavas nos cenas do Cacém, tiveste um combo, e eu dizia, estou aqui ao lado, porque é que eu não vou, ao menos passamos sempre um tempo juntos, e eu disse, pronto, vou aprendendo contigo também, e assim, foi por aí a minha passagem no Estrela. Ok. E depois vais para a África, para o African Lion, na Tanzânia. Sim, essa foi... Eu queria ser treinador principal e de séniores, de um bom nível. Aí, na altura, há muitos anos, havia um My Best Player, um site na internet, e apareceu lá treinador de séniores, Primeira Liga, na Tanzânia. Eu nem sabia onde é que era a Tanzânia, fui ver, isto é África. E eu assim, a maior parte dos anúncios era tudo tanga, e eu assim, isto é mais um. E na altura até foi uma situação que extorquiam dinheiro aos treinadores a pedir dinheiros e isso. Vou até ver se isto é mais um desses truques, não. E então enviei na altura não quero precisar, mas não havia nada de grandes tecnologias. Telefonei para eles, para o número, depois ele deu-me o nome do clube, o presidente, eu fui à internet pesquisar, batia tudo certo, eles ofereceram-me o contrato, falaram das condições para eu ir para lá, e eu, pronto, fui assim, nunca me pediram dinheiro, tudo o que eles dizem está na internet, informação, as obras estavam a fazer, o dono do clube era uma pessoa fortíssima, com grandes empresas, eu assim, à partida não me estou a enganar. E enviaram-me o bilhete e eu fui até à Tanzânia sem saber onde é que era, praticamente foi assim. Foste ao mapa, viste no mapa, isto deve ser um voo longo. E pronto, eu lembro-me de ir no avião e eu estava... não conhecia nada, não é? Não havia quase informação nenhuma do país. Então ia uma senhora ao meu lado, uma senhora americana, que o filho tinha ido para lá há uns anos trabalhar e nunca mais saiu de lá. E ela depois foi-me ali contando como é que era a Tanzânia e que aquilo era muito bom e eu comecei a ficar ali mais tranquilo. Foi, quando o avião aterrou, eu até falei, expliquei depois a situação, mas nunca disse o que é que ia fazer, que ia uma situação de trabalho, podia lá ficar. Então pedi à senhora se ela podia ficar ali, como ela disse, pronto, se você não conhece ninguém, eu posso, se quiser, o meu filho ou isso, ficamos ali a ver, pronto, as pessoas com quem você vai ter, porque se você nem os conhece, eu, olha, agradeço. E então ficou lá a senhora à espera que a minha mala saísse, mas depois quando cheguei cá fora aquilo estava repleto de jornalistas a tirar fotografias e fazer entrevistas, e o senhor, então, mas afinal toda a gente conhece aqui, eu só cheguei agora, não sei o que, nunca estava à espera de nada disto, então foi assim quando eu cheguei à Tanzânia. Ou seja, tu ias para o desconhecido, mas já toda a gente conhecia lá. Porque o futebol é muito forte, tem muitos jornais esportivos, pronto, e já tinham colocado a foto e que era um treinador estrangeiro, um clube de um presidente muito, muito forte no país, só eu é que não sabia disso, eu só ia à procura do trabalho. Fica aqui a história, muito engraçado. Olha, depois voltas a Portugal, tens uma passagem pelo Real de Massamá e pela Naval, certo? Sim. Como adjunto, não sei. Foi o adjunto do Amaral, que já o conhecia porque eu tinha trabalhado com o Valide, eles são grandes amigos, e depois nessa altura de 100 antes tinha ficado uma amizade. E depois eu voltei, o Amaral perguntou se eu queria trabalhar com ele e aceitei, por causa, tinha a ver principalmente com a amizade que tínhamos criado anteriormente. E depois dali, através de um grande amigo meu, o Sr. Jorge, o engenheiro Jorge,
Vacas que conhecia o Mozart e disse ao Mozart se pronto, levar um adjunto que me levasse a mim, que conhecia o meu trabalho e etc. E eu fui para a Naval com ele. Depois tens aqui uma passagem para o Clube da Minha Terra, para o Olímpico de Montijo e para o Reguengos. Tenho. O Olímpico tive aí pouco tempo, houve umas situações menos extra-futebol, não vale a pena estar a bater muito nelas, o que fez com que eu pedisse para sair, e na altura o presidente não queria, mas pronto, é um episódio que não vale a pena e saí, e depois fui para Reguengos, um jogador que me indicou ao diretor desportivo, tinha sido meu jogador no Benfica, e pronto, eu fui para Reguengos, continuar a minha carreira. Exato, depois começa aqui uma aventura outra vez pelo estrangeiro. Vais para a Malásia. Conheci, foi a primeira outra vez a ir, primeira para a Malásia, conheci um agente, trouxemos um jogador na altura para Reguengos da Malásia, que era internacional pela Malásia, começou a haver aqui uns contactos entre Portugal e Malásia e abriu lá uma vaga para eu ir trabalhar para a Primeira Liga e eu infelizmente não acabei no Reguengos, não estávamos a fazer uma excelente época e uma grande equipa e tive muita pena por sair. Mas era a oportunidade de ir para uma Primeira Liga e novamente para o estrangeiro. Depois da Malásia, Hungria, o Kozar Miesleni. Kozar Miesleni. Exato. Não é habitual a gente dizer, não é fácil. Não, húngaro não é nada fácil. Estava lá e depois salvamos a equipa da descida. Ficámos e era para renovar e depois entretanto aquilo andava, renovávamos, não renovávamos, eu até tinha contrato até maio ainda, mas queria fazer até ao final da outra época e entretanto ligaram-me com o Kozar Miesleni e com a possibilidade de vir para a Europa numa liga europeia e eu então olha, vou falar com eles, se me deixarem sair eu vou daqui dos 40 graus para os menos 20, não há problema nenhum. E lá fui eu. E foi para o Kozar Miesleni. E depois voltas ao African Lion, certo? Sim, isso é. Eu estava aqui em casa, depois o clube, entretanto, foi vendido a outra pessoa que é muito, muito minha amiga. E eles estavam com problemas para se manter e ele precisava de manter para ter subsídios para o ar, aquelas coisas monetárias. E eu disse, então quando é que falta? Isto é 1 mês e tal, 2 meses. Disse, então eu vou ir fazer esses 2 meses, até porque eu sou muito sincero, adoro o país, não me custou nada. E fui lá ajudar eles a manter-se na divisão e foi mais por amizade do que por outra coisa qualquer. Perdão. Depois vais para o Laos. Depois vou para o Laos. O Longchang Intra, certo? Sim, também mais uma vez um ex-jogador que me conhecia, que me indicou ao presidente, o presidente ligou-me e eu falei com ele ao telefone, explicou lá o projeto do clube, as condições e tudo, achei bastante interessante e fui. A realidade depois é que o campeonato era muito fraco, mas o clube era muito bom, o campeonato é que era muito, deixava muito a desejar. Exato. Voltas a Portugal, estás aqui também perto, aqui no Pinhal Novense, uma época e meia ou um ano, não é? Sim. Estiveste em 2 épocas diferentes, era o que eu queria dizer. Foi. Entrei, o Pinhal Novense já estava em último, a ideia era manter e conseguimos, depois renovei por mais uma época, mas depois estávamos bem, mas ali mais umas situações não tem muito a ver com o jogo em si. Eu por bem decidi fazer a ideia inicial já estava a ser diferente para algumas pessoas, uns queriam para a direita, outros para a esquerda e eu não gosto de estar nessas situações e pronto, fui ao meu caminho e eles foram ao deles. Exato. E vais aos Açores, Angrense. Sim, foi. O Angrense estava em situação complicada, mais uma vez, telefonaram e eu aceitei o desafio e adorei lá estar.
um clube impecável, pá, com umas condições boas, pá, os diretores, presidentes, tudo, gente espetacular. Tive muita pena desse ano não termos conseguido o objetivo por eles, porque acho que merecia, até pelo final de campeonato que nós fizemos, não foi perfeito, se fosse perfeito tínhamos ficado na divisão, mas gostei muito, epá, e adorei lá trabalhar. Tive mesmo muita pena de não ter conseguido. É daqueles sítios que fica-se com pena não ter conseguido atingir os objetivos, mas pronto, mas fizemos o nosso melhor. É, exato. Olha, e para quem está aqui a ouvir, não é? Já passaste quase a volta ao mundo, mas pronto, voltaste a Malaca, ao Malaca United. Foi. Para ser sincero, eu quando vim para Portugal e voltei, sempre pensei que iria tentar algo para fazer, para chegar a uma liga profissional, não escondo isso, mas na verdade as coisas nunca surgiram, nunca foram acontecendo, ou por situação A, por situação B, ou por situação C, ou por currículo, ou por isto, ou por aquilo. Bem, as pessoas tomam as decisões e nós aceitamos. E apareceu outra vez a Malásia, já lá tinha estado, sabia o que aquilo era. Mais uma vez o Malaca estava para descer, eu assim, bem, vamos pôr aqui das duas uma, ou fico lá bem visto ou queimo, mas também não tenho nada a perder. E arranquei para um excelente clube, epá, e as coisas correram melhor, era impossível. Antes do último jogo já estávamos safos e pronto, e depois renovei por mais uma época. Só que depois o que aconteceu foi que na Malásia quem gera os clubes são pelos Estados, são quase o presidente do Estado. Na altura houve eleições que caíram, na altura eram os azuis e passou para os verdes, creio eu que era assim, ou ao contrário. Política só me calhou a mim porque o presidente mudou e claro, mudou o presidente, mudou tudo, não é? E calhou-me a mim não continuar lá. Ok. Mas olha, depois vais para uma nova liga, para a Tailândia. E olha, eu gostava de treinar nestes países todos, porque... A Tailândia era um clube que tinha descido, que queria subir e estava a apostar tudo para subir. Veio a equipa técnica toda, veio tudo. Só depois não havia dinheiro para me pagarem, não é? Mas de resto estava tudo bem. Pois, isso é que é pior. Até dava para levar mais gente, se aquilo era para não pagar. Este é convidado, olha, ia para lá, passava umas férias, para ficar. E pronto. Olha, e pronto, e a última experiência tem sido no Semen Padang da Indonésia. Pois. Eu quando fui para a Tailândia, na Indonésia já me tinham convidado. Não fui, já tinha assinado na Tailândia. E depois houve ali a situação, abriu ali o mercado outra vez e um ou dois clubes surgiu o interesse meu e o Padang, pronto, é que mostrou mesmo interesse. Era também uma situação muito, muito complicada, mas eles também estavam lá à espera, iam tentar a última chance. Fizemos um excelente campeonato, mas não chegou para ficarmos na primeira liga, mas pronto, mas continuo lá. Continuo lá. Agora é para subir. Agora é para subir. É para subir. Se toda a gente diz que é para subir, não é? Vamos fazer os nossos jogos para ver se não. Exatamente. Só aqui a última, depois se calhar, passa aqui também ao Ricardo Fernandes, se calhar depois fazer aqui um comparativo, né, destes campeonatos todos, seria interessante. Ricardo. Não, ia dizer, e agora, após a carreira, ia passar se calhar agora à parte que somos os três aqui treinadores e queremos ouvir quem tem mais experiência, que é o Eduardo. Corrijo aqui o lapso de entrada, apresentei o Eduardo como nosso convidado e não apresentei o Fernandes como mais um que vem aqui para a gente pôr o Eduardo em alta pressão, os três aqui na pergunta. O Fernandes era o nosso treinador do Barreirense e eu peço desculpa não ter dito de entrada. O Fernandes, vou-lhe dar a primazia agora para uma primeira pergunta, já na componente de campo, que é aí que a gente agora vamos apertar o Eduardo contra a parede. Não há problema. Antes de mais dizer que é um prazer estar aqui convosco, é um prazer estar aqui com o Eduardo e passou pelo mundo inteiro. Esta é uma experiência fantástica e ver
sei lá, passar por cada país deste, cada um com as suas culturas e com diferentes vivências, diferentes jogadores. Acredito eu, não sei, não faço ideia, não é? Mas acredito que cada clube, se calhar aqui não há tantos estrangeiros nestes clubes, não é? Talvez, digo eu, não sei, há uma raiz muito forte deles próprios ou se não, há... o campeonato só permite ter três estrangeiros mais um asiático. Portanto, Okay. Passa muito pelos jogadores locais, não é? Por os jogadores dos países. E uma das coisas que a mim me deixa, sei lá, que mete Confusão. Não é? Mas é curiosidade, aliás, é curiosidade, não é? Tentar ver como é que é passar por estes países todos, com estas diferentes culturas todas e com tantas diferenças e conseguir passar mensagem, a própria mensagem em si, não é? E conseguir que eles recebam, captem essa informação. Acredito que há sempre tradutores pelo meio e tudo mais, mas que impacto é que isso pode ter de forma positiva e negativa? E ainda para mais quando é trabalhos dentro da complexidade que o Eduardo vai, não é? Que em muitos casos é tipo quase já a última chance, não é? A parte da comunicação nem sempre se tem os tradutores, e às vezes mesmo os tradutores não traduzem nem metade do que nós queremos, ou às vezes até traduzem mais do que aquilo que nós dizemos. Portanto, é sempre complicado a parte dos tradutores. Eu até tento evitar, e muitas das vezes utilizo algum jogador que esteja no meio, que fale bem, por exemplo, o inglês, e prefiro que seja ele no campo a ajudar-me. Arranjo sempre lá um desgraçado, faz sempre essa parte, cansa-se mais às vezes a traduzir do que a treinar, que acho que é a forma mais fácil de chegar aos jogadores, isto na minha opinião. O tradutor, claro, há sempre, mas nem sempre há, ou nem sempre pode, não é assim. O que eu faço pronto, a minha prática é uma prática muito simples, que é para eles entenderem, e tento fazer tudo e demonstrar tudo no campo, logo em prática, e depois a parte mais teórica faço através de vídeos para eles conseguirem entender os erros individuais e coletivos. Faço um pouco por aí. A questão de cultura para cultura é muito diferente, os jogadores têm mentalidades muito diferentes de um lado para o outro, completamente opostas nesses países, da Ásia. O jogador asiático com o africano e com o da Hungria não tem nada a ver em termos de mentalidades e comportamentos. Acho que passa tudo para nós adaptarmos. Eu sou de fácil adaptação, não tenho grandes problemas, eu gosto muito de conhecer logo a cultura, a maneira que eles pensam, para estar muito mais perto deles e ser mais do que um treinador que vai para ali para lhes dar cabo da cabeça, e passa um pouco por aí, por uma poderei chamar uma liderança muito, muito à base da amizade e do contacto com os atletas e desse tipo de trabalho. Ok. Tiago, ia perguntar também, por exemplo, destas ligas, se calhar nas asiáticas, quais são as mais competitivas, menos competitivas, as principais diferenças entre elas? Talvez a mais competitiva, Tailândia, a Indonésia pelo número de equipas que tem, mas as equipas são todas muito niveladas. Na Malásia, tirando o Johor, que é um caso à parte, todas as equipas são muito niveladas. Depende muito do presidente do Estado que está nessa altura, se mete mais dinheiro, se mete menos dinheiro e tal, e porque não há muito jogador, não é um mercado que tem muito jogador, portanto os jogadores acabam por andar. Na Indonésia há mais jogadores, há mais equipas, também é uma liga. A Tailândia talvez não tanto agora, acho eu, mas um pouco melhor, tem mais qualidade do que as outras duas em termos de futebol. Mas já não está tão, já foi mais distante entre esses países, mas é tudo muito parecido. Não há aquela equipa, não há o grande, por exemplo, lá está na Tailândia o Buriram e não... Exato. É o Johor. Só que para acrescentar, e a qualidade do jogador? É mais tecnicista, é mais... Tecnicamente eles são, pronto, isto tecnicamente
eles tratam bem a bola. Se a gente disser que tecnicamente é isso que está bem, já é um bocado mais complicado. Taticamente, então, ainda tem muitas lacunas, mas é um jogador que ouve, trabalha, tenta, mas como não tem muita formação, temos que muitas vezes ir àquele trabalho mais base. E não queremos logo, lá está aí, na minha opinião, e não queremos logo fazer grandes defesas em linhas e tu, quando aquele sair, isso depois vai dar ali uma complicação que aquilo, por exemplo, só um exemplo, né? Se a gente quiser pôr aquilo muito complexo, depois perdemos muita coisa. E aí agora a seguir, Eduardo, no plano de treino semanal, que tempo dedicas, por exemplo, a trabalhar a organização defensiva e a organização ofensiva? Sim, normalmente eu trabalho à semana porque baseio muito naquilo que é o nosso jogo. O que aconteceu antes e o que vai a seguir, né? Principalmente baseio muito, e até nestes contextos são difíceis, baseio muito, e eu conhecer, por exemplo, a mentalidade dos jogadores, baseio muito naquilo que nós vamos fazer e tentar corrigir e implementar as minhas ideias, mas com a capacidade que eles têm para entrar no jogo. E se tiver que alterar a minha forma de jogar ou de ver o jogo para que eles se sintam bem, eu faço sem qualquer problema, porque o que me interessa é que eles se sintam bem e deem o melhor deles. Não estou muito preocupado se aquilo é mais 4-3-3 ou 4-4-2 ou tudo muito, ou tenho que marcar a zona e tenho que marcar a zona. É um pouco a imagem daquilo que eles conseguem oferecer ao jogo. E não penso muito no adversário, porque eu sei que se nós começarmos a passar muita informação do adversário, eles começam a ficar com medo e então depois é um problema. Então acabo por depois passar ali durante a semana, por exemplo, à quarta-feira, digo como é que eles fazem, como é que eles defendem, onde é que têm as lacunas e crio ali uma série de exercícios para que a gente explore essas lacunas. E depois, por exemplo, à quinta, normalmente faço ao contrário, meto uma equipa a fazer as jogadas básicas que eles têm e nós a controlar aquilo de forma a entendermos onde é que vamos ser atacados ou explorados. E depois ao outro dia faço as bolas paradas, normal, não é? Também. Mas vou fazendo assim. Muitas vezes não mostro vídeo, ou quando mostro é depois só ali 4 minutos para eles verem que aquilo que fizemos é aquilo que vai acontecer no jogo e passo um pouco por aí. Ou seja, a observação, e peço desculpa que eu ia passar aqui para o Fernandes, a observação não é muito incidida no adversário, incidem mais nos erros que vocês cometeram e naquilo que não querem no próximo jogo. Passa um pouco por aí. Primeiro preocupar-me muito com melhorar a equipa, porque se as equipas normalmente estão em último ou penúltimo, à partida têm erros, não é? Também tem coisas boas, mas têm erros. Exatamente. Passa um pouco por preocupar em melhorar essas situações e depois ajustá-las semanalmente à outra equipa. Faço sempre isso, mas não baseio mais na outra equipa. Eduardo, só aqui nota ainda, antes de passar para o Fernandes, é bom porque para nós aqui, que estamos aqui e só temos com esta realidade, é bom perceber a questão da adaptação e adaptar também à mente deles, porque assim, aqui trabalha-se muito mais em prol do adversário seguinte e também da equipa, aí trabalha-se um bocadinho mesmo mais a equipa por causa da forma deles pensarem e não lhes incutir logo esse medo. É bom também saber que há esse tipo de adaptação. Muitas vezes a gente pode levar uma ideia pré-concebida quando vai daqui para fora e às vezes não vai com essa mentalidade tão aberta para mudar a opinião. Fernandes, dou-te aqui a palavra para mais umas perguntas engraçadas ao Eduardo. Podemos continuar na questão das diferenças, não é? E da capacidade que tem que se ter para adaptar, como o Eduardo está a dizer e bem. E, por exemplo, uma questão que nós também temos aqui muito, que fomos evoluindo, a questão do mesmo a nível do treino, fomos passando das capacidades físicas para a questão de um treino integrado, depois entretanto até entra a questão da priorização tática. Como é que o Eduardo via nestes diferentes continentes, não é? A questão da evolução do treino, comparativamente aqui connosco, por exemplo, não é? Porque acredito que se calhar ainda há muito aquela questão da parte das capacidades físicas, não é? E se calhar chegar lá uma pessoa, digo eu,
Sim. Já houve mais. Eu Já posso houve dizer mais. que eu fui para o Hong Kong, pronto, tinha vindo do Benfica, era tudo treino integrado e é aquilo que nós basicamente fazemos aqui. E eu quando fui era quase preparador físico. Essa palavra é uma palavra que ainda é muito forte lá, um bom preparador físico, pá, a equipa está bem fisicamente. Está tudo E bem. e nós fazíamos muito o treino integrado. E o presidente ficava louco, e então treinos de hora e meia, aquilo era um problema para a cabeça dele. Como tudo no futebol, como é que aquilo correu bem? Só perdemos um jogo. É resultado. E aquilo depois o treino integrado foi visto com bom... Mas vou-te dizer que muitas vezes, nessa altura, fazia circuitos, como quem diz, tenho que fazer alguma coisa, não é? Claro. Tenho que justificar que estou aqui a trabalhar. E muitas vezes isso faz. Também muitas vezes porque o jogador, e atenção, o jogador muitas vezes asiático não leva o treino com grande intensidade. E se nós muitas vezes também não separarmos um bocadinho daquilo que é o treino, só o treino integrado, quando queremos mesmo atingir níveis físicos altos, para um treino de circuitos ou desse tipo, de força ou algo assim, deve-se fazer porque há muitos que não dão intensidade, porque eles não têm, como não conhecem esse tipo de treino, eles não trabalham pelos próprios, e às vezes temos que ser nós a dar-lhes isso tudo. E então muitas vezes temos que partir um bocado para exercícios mais analíticos para termos a garantir que eles estão a trabalhar aquelas capacidades. Mas já há muito treino integrado, até porque já há muito treinador estrangeiro Já há muito, não é? na Ásia, portanto já esse treino, quando eu lá cheguei, era visto quase como uma loucura, hoje já é muito mais habitual. Claro. A ideia que eu tenho é mesmo essa. É que eles ainda olham muito para o treino por capacidades, não é? Dão muito valor a isso. E para eles, se não for assim, não é treino. Não. Exatamente. Tem que se fazer, tem que ser aí, não se pode descurar essa parte. Pelo menos na parte da pré-época, quando há menos jogos, quando há paragens, por exemplo, Ramadão, ou com aquelas paragens mais longas que costumam lá haver, tem que passar um bocado mais por aí, para garantirmos que também estamos a dar tudo. Se deixarmos só o treino, e eu gosto muito, não é? Do treino integrado, muitas das vezes não depois tem dificuldades no ritmo de jogo, etc. Tiago. Eduardo, ia-te perguntar se tens aquela ideia muito utópica de jogar bem, de assumir o jogo, posse de bola, ou seja, muito mais pragmático. A minha ideia é ganhar. Se tens que ter bloco baixo e ser em contra-ataque sais, ou se vais adaptando, como é que é feito? A minha ideia é simples, é ganhar. O resto é E vais adaptando de várias formas, certo? É porque por exemplo, nos contextos onde eu tive, quase não, acho que nunca podia escolher jogadores. Portanto, quando eu lá chego, eles já lá estão. Também não se pode chegar lá e querer mudar uma cultura ou um estilo de jogo que é do país. Claro. E é cultural. Exato. Cada um joga, o futebol não é todo igual. Há países que gostam mais de ter a bola, os jogadores gostam de ter a bola, há outros que gostam mais de correr, há outros. Há aqui algumas diferenças. Há que perceber isso e depois adaptar aquilo, mas o que eu chamo é de forma eficaz. É o jogador, para mim, fazer tarefas que nós queremos, mas que ele também se sinta confortável. Eu sou muito, enquanto não temos bola, muito organizado e fechar espaço e trabalho, e gosto de trabalhar esse aspecto tático, mas depois quando tenho bola é um bocado a criatividade. Se eu tiver um extremo que gosta de correr e chega lá à frente e cruza bem, ou tem, eu não vou dizer ele para andar ali a tocar a bola teca com o médio, é isso que ele tem de bom, vai-te embora. É um pouco por aí. Não. E acho que é muito importante os treinadores perceberem as diferenças culturais dos países que vão e dos clubes, não só dos países, mas dos clubes, não é? Claro, é diferente nós estarmos num clube, porque também há diferenças orçamentais e diferenças de qualidade de equipa. É diferente estar num clube que, por exemplo, joga para não descer, ou claro que os clubes de lá de cima, quer dizer, os clubes, pronto, os primeiros segundos lá têm mais qualidade. Não é só o treinador que faz a diferença, porque os outros jogadores também são melhores, não há milagres. E é normal, é diferente nós se calhar treinarmos uma equipa que está habituada sempre a ganhar e outra que está habituada sempre a perder. É completamente diferente.
Porque está sempre obrigado a sempre a estar a ganhar. Se perder uma vez, jogou mal, mas depois aquilo vai lá. Agora a equipa que está a perder, o que é que ela precisa? É ganhar confiança. Só uma maneira de ganhar confiança. É ganhar. Na minha opinião, não é jogar bonito, nem tic-tac, ou pontapé na frente, ou como queiram pôr o futebol. É pôr a bola dentro da baliza adversária e ganhar 3 pontos. Isso é que dá. O jogador que ontem era coxa, amanhã é o melhor do mundo. Isso é de um dia para o outro. É verdade. Eu penso assim, fazê-los ganhar, pois dentro das características dele, perceber o que é. Gosto de jogar, que a equipa joga, gosto. Mas se não conseguem, eu não vou insistir. Não, exato. Sim. Fernandes. Não, tu podes fazer. É? Eu ia perguntar a nível daquilo que já falaste, na adaptação que já tiveste pelo mundo fora, sentias-te capaz de chegar a Portugal e enverdar aqui num bom projeto? Primeira Liga, Não. Liga Profissional? Não, e posso dizer, acho que não é falta de humildade nem desrespeito. Acho que a experiência, aquilo que eu já tenho feito em todo o lado, mas vezes melhores, outras vezes não tão boas. Mas não tão boas, se a gente for a ver, não é tem mania que sou bom ou algo parecido, em termos daquilo que às vezes é o objetivo primário do clube, não é? Porque já desci divisão, não tem problema nenhum, já aconteceu, como já mantive muitas vezes, como desci. Quem anda na corda bamba ou no fio da navalha, aquilo pode ser para um lado ou para o outro, portanto é um risco, não tenho medo de assumir, lá está, porque seja onde for, acho que pelo menos o trabalho vai aparecer feito ou bem feito. Agora depois o resto, às vezes ela bate na barra e não entra, e outras vezes ela bate na barra e entra, e isso me condiciona. Agora vejo-me preparadíssimo, sem qualquer problema, pela experiência e pelos contextos onde eu já trabalhei, de treinar qualquer clube ou qualquer projeto, e de qualquer clube sem qualquer medo. E não é... E é uma pergunta porque há muitos treinadores que, mesmo já com um vasto currículo, podem agarrar e dizer, não, se calhar ainda não, eu próprio, fazem a própria introspeção e dizem, se calhar ainda não estou preparado, mas é de louvar dizer isso porque realmente a experiência é enorme, se não das maiores que até já cá tivemos a nível de conhecimentos de várias realidades, e é de notar, sim, e acho que não é falta de humildade a gente saber aquilo que somos capazes. Fosse há uns anos atrás, me fez essa mesma pergunta, eu dizia, talvez, mas aquilo que eu já vi em tudo o que é o treino, a forma de lidar com os jogadores, já trabalhei agora, que são meus amigos, alguns jogadores que estão no top mundial, eu também já vi outras equipas a treinar, também já trabalhei, por exemplo, na primeira liga como adjunto, mas vivi essa realidade onde deu uma grande bagagem e vi que não tinha qualquer dificuldade em fazer, até porque os contextos, quando melhor são as equipas e as ligas, para mim acho que é mais fácil de treinar, porque tem tudo, a exigência é maior, mas as condições que tu tens também são melhores, portanto isto é um pouco assim. Exatamente. Olha, Eduardo, ia-te perguntar aqui uma coisa que era a nível do ambiente dos estádios nesta zona do mundo, como é que é o ambiente dos estádios, como é que é vivido o futebol? Olha, Malaca, Malásia, todos, praticamente os jogos todos estão cheios, em qualquer um destes países. Na Tailândia sei que está, que eu também já lá tive. Na Malásia igual. Eduardo, porque as equipas na Malásia são estados, é o estado de Panga, é o estado de Malaca, é o estado de Johor, ou seja, as pessoas não têm um clube, têm uma cidade, ou um estado, portanto vão suportar o estado e enchem os estádios. Eu no Malaca tinha média de 20 mil em casa. Ia perguntar aí, porque, por exemplo, já tivemos aqui com alguns treinadores, ou mesmo jogadores que jogaram o campeonato angolano, aí também há muito aquela história de uma cueca, um túnel, ou um cabrito, é quase como se fosse um golo e o estádio vai abaixo, ou... Também gostam, mas não é, gostam do jogador habilidoso, mas não é tanto como em África. Em África é assim. Eu estive em África, eu sei que aquilo para eles aquilo é um gol. É loucura. Não, porque ali o futebol está já se vai muito pelo rendimento, já começa a querer o ganhar, se não ganhas ali os treinadores
como em todo o lado do mundo, cá também é igual, mas não tem vida fácil com os resultados. Há um grande investimento e a malta quer resultados. Não sei se o Fernandes tem alguma. Posso ir ainda no seguimento da pergunta que o Cerqueira tinha feito, de estar preparado para a Liga. Costuma-se dizer que se quer saber como é que o treinador trabalha, pergunta aos jogadores, não é? E o Eduardo falou-nos aqui em mais do que um clube que foi o próprio jogadores é que recomendaram. Praticamente em todos. E isto quer dizer alguma coisa, não é? Sim, acho que eles gostam de trabalhar comigo. Claro eu posso dizer, eu vou à Tanzânia e os jogadores vão visitar o hotel, e eu estive com eles quase há 10 anos ou mais atrás. Eu na Malásia tenho jogadores, e ontem pediram para fazer um vídeo para um dos jogadores que lá está, que foi o meu jogador no Malaca, lhe dar os parabéns, porque ele sempre que tem entrevistas na televisão fala de mim. E tenho jogadores que estão-me sempre a pedir para me seguir para onde for, e alguns já deixaram de jogar e estão a querer ser treinadores e pedem para... E claro que... E passa muito... Eu posso dizer... Lisonjeado. Mesmo aos jogadores que eu convido a sair ou que não renovo, acabo sempre por ficar com boa relação e boa amizade com eles, porque quem trabalha comigo e quem me conhece... É sinceridade, sou sincero, não faço jogos, não minto, portanto é cara na cara. Às vezes dói hoje, mas amanhã é melhor do que estar a ser enganado. E eu trabalho um pouco assim e penso que assim, os jogadores sentem-se confortáveis a trabalhar comigo. Penso que passa um pouco por aí, pois acho que também pelo aquilo que eu tenho falado, e eles dizem, gostam da maneira dos treinos, gostam da alegria e às vezes das minhas paragens, que eles dizem que às vezes eu fico assim um bocado apanhado, mas depois eles sabem que ele vai passar daqui a um bocado. Mas pronto, gosto. Acho que aí sim, o jogador, isso revela um bocadinho também a liderança, não é? E era isso que o que eu ia perguntar, era também isso aí, não é? Que era, chegando por exemplo a um clube, e isto eu acredito que se aplica em qualquer parte do mundo, não é? Um clube que, por exemplo, chegando como o Eduardo chega, e chegou a alguns deles, a descer a divisão, não é? Em situação de descida. E por vezes o que nós pensamos é sempre, agora temos que agarrar naquilo, temos que pôr regras, temos que entrar duros, temos que mudar a mentalidade, ou o contrário, não é? Ou ir por uma questão de apresentação de competências e é pelo trabalho. Passa por aí. Todos nós temos as nossas regras e queremos que os jogadores tenham regras e etc, claro. Etc. Mas não, a primeira semana ou os primeiros treinos eu vou vendo. Vou vendo o que tem, que há coisas boas, o que é que eu vou estar a mudar. Até há coisas que eu não estava à espera que eles façam e que fazem sem nós pedirmos, e que até, isto até é uma boa ideia, afinal eles até pensam. E então fico com aquilo que eu acho que é bom, e depois lá vou no toque. Imagina, uma semana, olha o horário, vamos começar a chegar mais assim, olha isto, olha aquilo, vai fazer e vou fazendo gradualmente, costumo trabalhar assim, e depois vou falando com eles, falo muito, ir ao treino, antes do treino, estás bom, tudo bem, vou tentando dia a dia perceber se a família, mas olha, Eduardo, agora, e desculpa estar-te a interromper, mas e seguindo essa conversa que estás a ter e esse assunto, é realmente de todos os nossos convidados que já aqui passámos, jogadores, às vezes o treinador não é tão bom em campo, a nível tático, a nível de treino, de ser muito forte, mas é um bom condutor de homens, e às vezes a maioria daquilo que aqui passou dos nossos convidados, esses são os treinadores que os marcam. O treino até não é muito bom, mas a nível de competência de ser humano é extraordinária, e acabam por ter bons resultados, ou seja, a equipa tem um bom resultado, mas o treinador, a nível de competências de treino, não é fantástico. Não estou a dizer que seja o caso, mas estou a dizer que é aquilo que fica, é aquilo que os jogadores guardam. E tem-se feito grupos, a gente vê, por exemplo, casos que subiram de divisão ou ganharam uma taça, ou seja, porque o grupo estava unido, porque o treinador
era muito bom na relação humana e eles dizem isso. Portanto, é de louvar aquilo que estás a dizer realmente, porque é aquilo que... Juntando os dois, que é o gostar do treino e essa É o vertente, perfeito. é o perfeito. É o perfeito. E a perguntar aqui ao Eduardo, tenho aqui mais uma pergunta, sabendo que os famosos esquemas táticos, falando aqui na nossa conversa aberta, as bolas paradas, são uma componente que corta muitas dinâmicas de treino. Como é que gostas de trabalhar isso? Se dás um ênfase num dia ou vais dando, como se costuma dizer, pinceladas por semana a 2 treinos, por exemplo? Numa fase inicial, por exemplo, faço logo ali, no final da semana, no dia antes do jogo, insisto ali nas situações, para perceber a organização, quer defensiva, quer ofensiva, onde vamos atacar, etc, etc, todas essas situações. E depois, normalmente, vou introduzindo, às vezes, já quase no último treino da semana, por exemplo, cada remate à baliza, mesmo que a bola vá fora, faço um canto, e vou fazendo quase dentro do jogo, não separo muito. Não quebras a dinâmica. Numa fase inicial, sim, depois começo a fazer praticamente no último treino da semana, num jogo que para muito o jogo, mas onde eles continuam a jogar. E, principalmente o jogador asiático, não é nada concentrado nas bolas paradas. E então estar ali a trabalhar 20 minutos naquilo, eles... Dispersam bastante. É que aquilo só te vai estressar a ti e a eles, porque depois tu queres que eles sejam concentrados, eles não estão, depois é uma gritaria, um gajo começa a passar da cabeça e então eu desisti, vou fazer isto devagarinho, Vais adaptando, não é? Ficam eles malucos, mas é muito importante porque cada vez mais há golos sofridos e marcados de bola parada e eu podia, quando passado, sofri uma data deles. Outra das coisas, por exemplo, é... E depois lá está outra coisa, eu quando comecei a sofrer golos de bola parada deixei de trabalhar principalmente os defensivos e a gente deixou de sofrer menos. Acho que aquilo já era uma preocupação para eles, era cada bola que vinha parada, aí já vamos para a bola. E então às vezes mais vale estar quieto, olha, faz lá isso à tua maneira e deixa de estar. Porque, por exemplo, há quem goste de zona, há quem goste disto, eu gosto de eficácia e eu passo um bocado de perguntar aos jogadores como é que eles sentem bem. Porque se o jogador me disser, o mister, isto à zona não dá, é muito complicado fazer acreditar que aquilo dá. E então tenta-se arranjar aqui uma solução que... Um equilíbrio. Mas treino um pouco assim. E às vezes, quando faço jogo à quarta-feira ou isso, um bocado de campo maior, acabo sempre por deixar fazer bolas paradas. Fernandes. Essa capacidade também é importante, que é dar a questão da confiança aos jogadores pela forma como eles se sentem confortáveis no jogo, não é? Isso é importante. Se eu quiser ter um bocado de malandrice nisso, eu dou-lhes ou à vontade para depois tirar a responsabilidade. Exatamente. Depois vocês não ponham cá a dizer que não sabem o que é que estão a fazer. Tal e qual. É que me pediste. Tal e qual. Por um bocado malandro, é assim que eu penso. Tem que ser, também malandro e meio. Tem que ser, Eduardo. Não, mas é bom porque isso é importante a gente perceber os vários contextos e as várias realidades. Se tu chegares aqui a um campeonato português, mesmo que seja no CNS, será completamente diferente da mentalidade do jogador e tu vais ter que o fazer acreditar. Lá, se o fizeres acreditar, ele se calhar não vai, ele faz e depois tu responsabilizas-o e é por aí. Acho que é... E acho que também é outra coisa já agora que é, imagina, o Eduardo chega a uma equipa da Indonésia, eles já marcavam individualmente, o Eduardo chegou e diz que é a zona, eles começam a dizer, não, o treinador veio para aqui, alterou isto, a gente é que leva golos, a culpa é deles. E assim a responsabilidade de ser deles... Passa muito por aí. Ele meteu-nos isto aqui à zona, a gente levou 2 golos, queixou-se. Agora temos que dar a vida para não levar golos, senão... Ou então eles depois deixam de alterar, se aquilo não resultou à maneira deles, pronto, agora é a minha. Exato. E lá está, e tem que ser esta adaptabilidade que os treinadores têm que ter noutros contextos, porque se calhar, se fores de ideias rígidas, não vais conseguir nada. E assim, aos poucos, eles vão percebendo que, ok, então vamos já experimentar desta maneira, a ver se dá resultado. E nos países asiáticos ainda mais complicado, porque os jogadores têm uma boa capacidade
entre aspas, fazer uma cama a um treinador muito rápido. Se aquilo começar eu vou dizer, se começam a gritar muito com eles, exigir muito, eles não gostam. Não estão habituados, a gritaria para eles é a pior coisa. Uma vez dás um grito ou um berro, agora se vais sempre bater nisso, não sobrevives. Não sobrevives mais do que 2 ou 3 semanas, que eles começam a fartar-se, e depois a relação com os presidentes vão lá, este gajo veio não sei da onde, não percebe nada disto, a gente não gosta, a gente sente-se mal, não percebe o que ele diz, ele não fala a nossa língua, o tradutor começa logo, depois arranjam sempre ali, ou não trabalha fisicamente, ou porque é a língua que não chega. Está a haver 1000 problemas, não é? 1000 problemas logo. Todos os dias há um problema assim. Vocês têm mais perguntas? Ricardo, não podes fazer? Podes fazer. Podes falar. Ia fazer aqui uma. Sabendo que os vários contextos obedecem a várias adaptações, mas vou-te perguntar qual é que é a tua forma ideal, que tu acreditas, por exemplo, imagina treinador de Primeira Liga Portuguesa, treinador de Primeira Liga Indonésia. Certamente vai ser diferente de uma questão que eu te vou perguntar, mas qual é aquela que tu achas que é mais confortável para o jogador? A forma de dar o plano de treino. Gostas de dar de antecedência ou dás no campo e o jogador no campo é que vê o treino que se vai ter? Eu gosto muito de passar para o campo. Antes do treino digo-lhes, olha, vamos fazer isto, vamos trabalhar isto, uma coisa ali muito resumida. E depois é pôr o treino e ir intervindo mais dentro do treino do que propriamente estar ali a dar uma aula antes do treino. Eu quando digo isto é, por exemplo, há treinadores que dão o plano semanal de treinos aos jogadores e eles já sabem qual vai ser o treino. Na segunda-feira, o de quinta e de sexta. Ou seja... Pois, mas às vezes, sim, e cada um tem a sua maneira, mas eu não faço isso, até porque imagina que hoje treinámos e aquilo não foi tão bom como queríamos e temos que melhorar, se calhar depois o treino do dia a seguir já não é aquele que eu tinha pensado no início da semana, porque que não correu bem no dia anterior, tem que se dar aqui mais um toquezinho, se calhar já vamos sair. Depois, mas este gajo diz que é uma coisa, depois faz outra. Mas sim, vão sabendo no processo, porque desde que eles acreditem no treinador, eles sabem que aquilo depois à partida vai resultar. Sim. Acho que passa um pouco por aí. Agora, se a equipa estiver habituada, se gostar disso, sentir-se bem com isso, que me venha um capitão, alguém me venha dizer que sentem-se bem dessa forma, não tenho qualquer problema em fazê-lo dessa forma. Claro. Ricardo, para mim está respondido. Eu estou sempre aqui a tentar aprender mais, estou sempre a tentar perguntar, porque já temos aqui alguns treinadores em contextos diferentes e uns trabalham de uma forma, outros trabalham de outra, e sim, essa resposta é completamente válida. Por exemplo, na Ásia isso é quase impossível, porque apesar de ser Primeira Liga, o jogador não tem aquele hábito do balneário, de ir ao balneário, equipar-se, há muitos já bem equipados. E vão para o campo. E onde é que eu vou para fazer uma apresentação? Vou chamá-los todos para dentro de uma casa e depois tirá-los outra vez para a rua. Um chega mais tarde, outro chega mais cedo. É que não é, a realidade aí é diferente. Primeira Liga, aqui é outra coisa. Eduardo, e tens muitos problemas em jogo, e desculpem se calhar o Fernando já tinha aqui alguma pergunta, mas de repente esta lembrou-me, tens muitos problemas com a questão religiosa deles? Já te deparaste, por exemplo, a meio de um jogo ou num treino, de repente estás a dar o treino e eles está na hora e vão... Não, faz sempre. Quando toca quando há a chamada, nós paramos. Não se pomos não no chão a rezar, mas paramos, que é uma questão de respeito, ficamos a alongar, não é parar, alonga, só faz no sítio, até se pode estar a falar, não há, mas tem que se parar. Não se pode jogar. Isso é o que Já tivemos aqui casos e de alguns treinadores que também passaram em campeonatos com religião muçulmana e enfim, que ao intervalo, por exemplo, não conseguiam dar palestras, que eles ao intervalo estavam os 15 minutos de tempo a rezar e simplesmente não tiveram. Não conseguiram. Às vezes acontece. Às vezes acontece, Era não. Nesse sentido, Comigo não acontece muito. E eu vou explicar porquê. Porque
normalmente, em termos de treino, eu arranjo sempre o treino depois da reza. Por exemplo, há a reza das 4, eu não começo o treino às 4h15, prefiro começar às 4h30, que é o tempo que eles vêm, trocam de roupa, e quando começo o treino, depois só há a reza das 7, ou seja, durante aquele tempo todo não tenho qualquer interrupção, não é? Claro. Nos jogos também eles agora organizam jogos de forma a que não bata com a hora da reza, às vezes acontece no aquecimento, mas lá está, nós sabemos, há a chamada e a gente passa aos alongamentos, não vale a pena estarmos a insistir noutra coisa, portanto temos mais ou menos isso, até porque aquilo é sempre ao mesmo minuto, portanto aquilo está mais ou menos balanceado para isso. Ao intervalo, eles sabem que eu tenho um respeito enorme por todos esses princípios e regras, mas de uma forma, se eles gostarem de ti e acreditarem, sabes que eles depois podem, se não for mesmo a hora da reza, eles podem rezar 5 minutos mais cedo ou mais tarde. Sim. Então o que fazem, por exemplo, os suplentes depois ficam, eu dou-lhes sempre um bocadinho antes de começar a falar, ou deixo-os no fim para quem quiser rezar. Mas para que todos ouvirem o que eu tenho a dizer, e então depois podem ir rezar ou vice-versa, ou deixo-os ir rezar e depois falo. Jogo um bocado com isso para que não haja 2 ou 3 a rezar e eu estar a falar para uns e depois não estarem os outros a ouvir, isso não. Até quando vou para o estádio eles já sabem, fazem a reza, ou vice-versa, ou depois quando é para se equipar rezam, mas na altura em que eu estou a falar não interrompem para isso. E se vir que algum está a acabar, esperar um bocadinho, mas normalmente eu coordeno muito isso com os meus adjuntos locais, porque eles tratam disso, e se tiverem alguma coisa eles vêm pedir-me e arranjo sempre uma forma de tudo funcionar bem. Tanto a parte deles, né, do respeito à religião, como aquele que é o treino, o jogo, e etc. Tiago Fernandes. Não, é uma curiosidade, eu também eu estive na China, quando ia jogar a bola com amigos, às vezes a primeira vez ou a segunda, então do balneário, que era para ir tomar o banho, balneário, não existe, alugas o campo e é mesmo só o campo, não tem, né? Os asiáticos não têm essa, eu vou-te dizer, em Malaca tínhamos uns balneários brutais e eles nem os usavam. Isso em termos de condições até acaba por ser um bocadinho, é o contrassenso, não é? Que é, nós aqui achamos que em termos de achamos, não quer dizer que estejamos, mas achamos que se calhar em termos de futebol estamos um bocadinho mais à frente, mas quando vimos um bocadinho mais para baixo nas divisões, aqui e seguindo a carreira aqui do Eduardo, por exemplo, o caso do Pinhal-Novense, o Olímpico do Montijo, em termos se calhar de condições, aí estão muito mais à frente, né? Melhores balneários, melhores instalações, mas depois não conseguem dar o uso que... Posso dizer que o Malaca está ao nível de um dos grandes. De qualquer primeira liga. Era aí que eu ia perguntar a seguir se tanto Indonésia, Tailândia, Malásia, ou seja, são países todos da mesma zona, acredito que sejam diferentes em alguns contextos, se há uma tendência a virem cada vez mais a apostar nas academias e nos jovens, ou está aqui como nós há 15 anos atrás, que os jovens era um bocadinho só para aparecer e só aquele que tinha muita qualidade é que... É um problema, é que não aposto na formação, não tem uma grande... Agora já vão começando a fazer mais, porque vem, passa muito por aí os resultados depois a futuro, mas ainda estão muito longe dessa ideia de formação, de tudo organizado. Pois. Há muitos poucos clubes a fazer isso de uma forma... Eu estou a falar nestes 3 países. Claro. A China não. Estão a dar tudo pela formação, e o Japão, Coreia, mas ali aqueles países nisso estão muito aquém dessa... Mas não é por necessariamente não haver talento, realmente não é uma aposta. E nem é por falta de condições em maioria dos casos. Mesmo por não organização. Como é que o Eduardo vê essa diferença, por exemplo, em termos de formação? Porque aí até tem o caso dos estrangeiros, não é? Que está condicionado aos estrangeiros. Até se calhar, eventualmente poderia potenciar mais a utilização da formação. Bem, também pode ser ao contrário. Como sabem que é fácil ser quase jogador, porque há lugar para muitos, os estrangeiros não vão roubar o lugar. Acaba por ser um pouco a imagem daquele que tem um bocadinho mais talento, que joga um bocadinho melhor à bola, depois acaba por ir... Não precisa se preocupar muito, não é? Não precisa se preocupar muito, vai acontecer naturalmente, não é? Pois. E essa é
depois passa também para a mentalidade, e é nessa parte que nós temos de sensibilizar a fazer eles gostarem mesmo daquilo e Claro. ganharem a paixão para a vitória, para o jogo, para o sacrifício. Passa muito por aí para uma equipa ser diferente. Eu perguntava aqui a seguir, não sei se Tiago, Fernandes, se não, se tiverem, eu intervenho. Eu perguntava aqui a seguir, Eduardo, tanta experiência, tanto sítio, tanto lado, é para continuar lá fora ou um projeto engraçado mais perto e seria por aqui? Para já, até dezembro, tenho o contrato e espero que corra tudo bem para voltar lá, porque gosto muito de estar em Padang e do clube onde estou. Foi um clube em que nós, o ano passado, sabíamos que era difícil, quase que nos chafámos, mas acabámos por morrer na praia. Mas as pessoas gostaram muito do trabalho e pediram sempre para eu voltar, e eu nem hesitei devido ao carinho que foi dado pelos adeptos e pelo presidente e por toda a gente. É um clube que aquilo já é um bocado, ali alguma parte que é família. Os jogadores foram novos, mas a estrutura em si foi uma família que arranjámos ali, e eu estou sinto muito bem ali. Não tenho problema em dizer abertamente que gostava, e já disse isso, não me estou a oferecer, porque graças a Deus vou arranjando os meus trabalhos, mas gostava de treinar uma liga profissional em Portugal. Sou português, sou de cá, é nosso país, gostava de mostrar, até de mostrar um pouco, não que esteja chateado com alguém, mas de que realmente acho que resultava, acho que conseguiria fazer um bom trabalho, acho eu, posso até estar muito enganado, mas penso. E tendo, Eduardo, e tendo aí agora, tirando Portugal, sabendo que na Europa temos aqui algumas ligas muito fortes, tens alguma que gostavas mesmo de treinar, aquele sonho, um dia quer treinar aquela? É um sonho impossível, mas sonhar toda a gente pode. Nada é impossível nesta vida. Gostava de treinar o Milan, uma equipa que foi a partir dali que eu comecei a gostar muito de futebol, no tempo dos Gullit e Van Basten, etc. Hoje sou mais do Milan do que qualquer outra equipa, sempre foi assim, perdem agora constantemente, mas pronto. Pois é, exatamente. Já não há Milan, já acabou um bocado, mas eu, olha, na PlayStation, quando jogo sempre com o Milan, pronto. Perco, os meus colegas gozam comigo, mas pronto. Mas na PlayStation podes voltar atrás no jogo e fazes mas é Milan, é Milan. Gostavas de treinar o Milan, nunca se sabe. Eduardo, a Itália é pertíssimo. Se já faz tão longe, a Itália é mais perto, arranja-se facilmente. Tiago, pronto, não sei, podemos passar então ao quiz, à nossa rúbrica, que são 5 perguntas. Se o Eduardo acertar 3, temos que ir pagar o almoço ao Eduardo ali a Alenquer. Se não, olha... Eu já estive aqui a ver, há aqui duas muito fáceis. O Tiago quer pagar o almoço. Há aqui duas muito fáceis. Vamos lá ver. Tiago, dou-te a primazia. Olha, qual é o ano de fundação do Seven Padang? Vou-te dar 4 opções. Esta é a rasteira. Vou-te dar 4 opções. 1970, 1975, 1980 ou 1985? Acho que eu tenho uma ideia que é 1970 e qualquer coisa. Qual é que é de 70? 70, 75, 80 e 85. 75? 1980, 1-0. Eu disse logo, isso é pá, se me perguntarem as cores. Eduardo, esta agora acertas. Se não acertares esta, já não vão perdoar quando eu voltar a Padang. Qual é que os adeptos ainda não percebem português? Mas olha, a segunda tens que acertar. Se não acertares, a gente já está a ganhar isto. Incluindo Portugal, em quantos países diferentes já treinaste? Isso tem que fazer aqui as contas, cara. Então, É uma questão de fazer as contas. Há tempo, vocês não puseram tempo, Tanzânia e Laos.
Não, mas o Tiago aqui começa a fazer o tic-tac, Hungria. tic-tac. Assim não me deixam pensar. E ele tá a distrair, hein? Ele está a distrair. Tanzânia, Laos, Hong Kong, Malásia, Hungria, Tailândia. Conta com Portugal ou não? Sim, sim, incluindo Portugal. Ah, então assim acho que é 7. Ah, não disseste Tanzânia, falta, é 8. Não, não isso foi Indonésia, acho eu. Era Eu 8. não disse não. É 8? É 8. Não, mas a ideia é alta pressão. Quem me conhece sabe que eu gosto de pagar almoço e já está. Não, esqueceu-se de Indonésia, que engraçado. Foi Indonésia, vai lá. Depois, Onde estou agora é que eu me esqueci. olha, Fernandes, queres fazer a terceira? Ah, tu já perdi. Mas Não, assim não, há pode- 2-0. assim vão mesmo dar bocado de mim. Não interessa, a gente faz sempre as 5 perguntas, independentemente do resultado. Então Fernandes, vá. queres perguntar? Força. Faz. Quantas Faz, presenças tem a Naval na primeira divisão? Presenças? Sim. Uh, Vou dar opções. 4, 6 ou 8? épocas? Sim, sim. 6. Exato. Namuros, 2-1, olha, ainda vai ganhar isto. no meio está a vir A tudo. malta quando começa a chorar a gente perde sempre. É porque tu ajudas. Ora, Fernandes, queres Posso fazer fazer uma? eu? Faço. Em que posição terminou o Almeirim? A primeira divisão distrital de Santarém. Este ano? Este Sim, ano. Este ano. Eu sei que eles subiram. Não sei se sobe só uma equipa. Portanto, foi primeiro. Boa! Exatamente. está atento ao futebol de Santarém. Não, eu gosto, pá, eu mais ou menos dou-me bem em todos os sítios que passo e fico sempre com ligações a todo ao lado, e então sempre que ando pelo mundo ou pelo país, visito as pessoas Claro. E o Almeirim gosto, mais um clube que eu gosto em uma terra, eu gosto muito de lá ir, eu gosto muito de lá ir almoçar ou jantar, portanto sigo e por acaso vi que eles subiram de divisão. Olha, Pergunta Eduardo, ao Atlético de Santarém só sobe uma. Vamos para a pergunta da alta pressão. Tiago, mas o Tiago, esta pergunta, ele não pode dar opções, que isto é mesmo quase impossível adivinhar. vou dar opções. Claro que sim. Quantas vezes o South China venceu o campeonato de Hong Kong? Ei, 30, 37, 41 ou 48? nós fomos quase sempre campeões. Bota na segunda divisão, aquilo caiu. É a terceira. Aí, pá. A gente perde sempre. 41. Vocês chamaram-me para pagar o jantar, já vi. Foi para ajudar à conta, Fernandes. Foi para ajudar. É isto o que eu digo. A malta começa a chorar. É pá, aí já perdi. Ainda recuperei. 3-2, É aquilo, eu sou bom para levantar as equipas. Já estava descido, já me salvei. Se é fácil, não conta com o Eduardo. Opa, olha, Eduardo, eu começo já por mim. Foi um espetáculo ter-te aqui, passámos aqui um bocado muito agradável. Espero continuarmos em contacto, porque és realmente uma pessoa daquelas que é genuína e que gostamos de ter na nossa rúbrica e que acho que gostamos de ter também na vida, acho que é por aí. Desejo-te muito sucesso em qualquer projeto que metas, porque realmente aquilo que tu nos passaste aqui em 1 hora e tal, 2, aquilo que passas aos jogadores certamente é aí que também percebemos o carinho que as pessoas têm por ti. Desejo todo o sucesso na vida e na vida pessoal e profissional, e olha, um abraço e muito obrigado por teres vindo à nossa rúbrica. Fernandes, outra palavra. Já dizer também ao Eduardo que foi um prazer estar aqui com ele, uma pessoa com uma experiência destas, dizer sem dúvida nenhuma que já, e pelo que disse aqui hoje, já merecia uma oportunidade cá e numa liga profissional, sem dúvida, e vai aparecer, com certeza. Desejar-lhe também os maiores sucessos profissionais e pessoais, e
e vemos por aí. Vemos por aí. Não é a pagar o jantar ou o almoço. Combinado. A gente já marca isso a seguir. Tiago, lanço também o último desafio da rubrica ao Tiago. E Tiago, passo-te a palavra. Queria agradecer ao Eduardo por ter trazido aqui as suas experiências e é sempre bom ouvir porque, por exemplo, nesta quarentena temos ouvido muita gente falar e às vezes ouvimos pessoas a dizer não, tem que ser assim, como eu quero, o meu modelo, e são muito rígidos e às vezes as pessoas estão a falar e lá está, não viveram experiências tão complexas como o Eduardo viveu. E temos que ter visões sempre diferentes das coisas e foi bom ter aqui o Eduardo a partilhar isso, que às vezes temos que ter muita flexibilidade para nos adaptar aos contextos. Pronto, Eduardo, antes de deixar ir embora, qual é o colega ou os colegas que queres desafiar a passar aqui na nossa rúbrica? Olha, eu não sei se já passou, talvez o Bernardo Tavares, sei que é uma pessoa que também tem muita, também acho que vais contar muitas histórias, também até já passou para a Tanzânia também, é uma pessoa que tem muita experiência. Poderia nomear o Joaquim, mas ele também está com o Bernardo, está comigo, portanto o Bernardo Tavares, e fica por aí. Tá, eu acho que ele vai aceitar, para aquilo que eu conheço, eu acho que ele vai aceitar. Ok, foi um fica prazer. a nota, Tiago. Foi um prazer, Eduardo, ter-te aqui connosco e olha, até uma próxima. Muito obrigado pelo convite e estou sempre disponível para o que quer que seja mais formal ou menos formal, para colaborar com a malta. Opa, Muito obrigado. Tá? Obrigado. Obrigado, já está. Um abraço. Já